ponto só. Agora eu vou ensinar para vocês como é que faz para resolver essa segunda questão do exercício de João, que passou ele vai ser uma boa base para fazer a prova. Essa primeira aqui eu não consegui, é muito difícil. Assim, mais ou menos. Dá para fazer formulário, vai dar para fazer tranquilo. Agora, pela segunda, vocês vão conseguir fazer pelo menos esse tem da primeira. Mas vamos já ter aqui essa segunda. No caso aqui é uma aplicação web que permite o cadastro de um banco de dados. Vamos fazer formulário HTML. Primeiro, com os campos para digitar o dado da notícia, código da notícia, assunto, título, texto e nome de quem postou. Vamos começar primeiro por partes, pelo formulário. Então, para essa eu vou abrir no NetBeans. Vou vir aqui, novo projeto, Java Web, aplicação web, dou o próximo, escolho o nome da aplicação, questão 2, já tinha colocado nessa, coloco a questão 02, vocês colocam o nome que vocês quiserem. Vou no próximo, caso que é o nome do seu projeto, próximo, finaliza. Bom pessoal, aqui vai ficar todo o seu HTML no caso. Aqui no caso vai ficar o seu fonte. Vou apagar aqui e agora vai começar aqui o nosso formulário para colocar os dados da notícia. Vem aqui, clique aqui no formulário. Aliás, esqueci de avisar. Quando você abrir o NetBeans, não vai estar com essa paleta bonitinha. Vai você vem aqui ferramentas, aliás, janela. Ferramentas de IDE, paleta. Clica aqui que aí já aparece tudo bonitinho, tudo para otimizar. Eu não vou ensinar a digitar código porque é para deixar uma maneira mais otimizada. Então eu clico em forma, puxo para cá, escolho a ação, no caso para qual página vai ser direcionada no formulário para fazer todo o tratamento. Eu vou criar um nome cadastrar, .tsp. No nome do formulário, se você quiser botar, não sou obrigado, mas eu vou botar. Forme dados. Você bota o nome que vocês botam o nome que vocês quiserem. O método que é do post, tanto faz aqui. A nível de aprendizado para cá, tanto faz, não dá nada. Dou OK. Pronto, criei meu formulário. E aí eu vou começar a colocar os campos. Vamos ver quais são os campos. Assunto. Digitar aqui assunto. Os pontos. E vou puxar uma entrada de texto. Uma caixa de entrada de texto. O nome da minha caixa vai ser no resto não precisa mexer nada, dá OK, passa para a próxima, título, puxo outra caixinha de texto, o nome título, dou OK novamente, no caso título só com I, assunto, deixa eu ver se é texto e nome, no caso texto, no caso para texto, como seria um texto com várias linhas e tudo, a gente vem aqui nessa opção entrada com várias linhas, que é aquele text area. Vou botar aqui no texto, que se você quiser mexer aqui a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, fica a seu gosto, mas a princípio não precisa. Dou OK. Pronto. Aqui para ler. Deixa aqui no só. E nome do autor. Vou puxar outra caixa de entrada de texto com o nome do autor. Dou
aqui. Vou dar um BR. BR vai dar uma quebra de linha. Vou fazer aí uma pausa no vídeo para compreender. Coloquei vários BR para ele não exibir tudo em vista na tela quando eu colocar para exibir no navegador. Agora eu vou colocar um botão para enviar. Venho aqui na opção botão. O nome do botão vai ser cadastrar. O que vai aparecer dentro do botão vai ser cadastrar. Isto é submeter, enviar. O nome do botão pode se quiser. Se quer só tratar com CSS ou com alguma outra coisa. Não precisa, deixa eu ver. Dou um OK. Pronto, a gente já criou o formulário. Se vocês conseguirem fazer só isso aqui, vocês já tem 2 pontos garantidos. Que só esse formulário já vale 2 pontos. Então você clicando e arrastando, você consegue ganhar 2 pontos na moleza. Eu vou executar para vocês verem. Aguardando aqui carregar. Vou abrir aqui na tela o formulário, que é visto do navegador. Isso aqui não importa. Pronto. Aqui, ó, tudo isso que a gente criou: assunto, título, o texto, o nome do autor e o botão cadastrar. Agora a gente vai passar para a segunda parte. Qual é a segunda parte? É a captura da notícia e inserir ela na tabela do banco de dados. Então a gente vai fazer o que? A gente vai criar um banco de dados e criar as tabelas para poder colocar os dados dentro delas. Agora começa a parte boa da história. Depois de criado isso, eu vou criar o meu banco de dados, começar pelo banco de dados. Eu vou vir aqui no Apache. No caso, quem tiver o AMP é o AMP, quem tiver o Champ, eu tenho o Champ, eu vou startar o Champ. Vou startar o meu Apache e o meu MySQL. E é daqui que eu vou começar a criar o meu banco de dados. Quem não sabe criar banco de dados, aí dá uma olhada pela internet e tal. Não vou me estender muito a isso não. Vou vir aqui no MySQL, admin. Vou criar uma base de dados. Escolher o nome da minha base de dados. Botar DD notícia. DB notícias no caso, né? DB notícias. Incrível. Pronto, agora ele vai perguntar qual o nome da minha tabela. Quando eu clico aqui, ele vem diretamente para essa tela. Vou colocar o nome da minha tabela de dados, que é onde vai ficar todos onde eu vou colocar todas as minhas colunas. Cliquei aqui no nome de dados, vou vir aqui para a minha coluna. Quantas colunas eu vou ter? No caso eu vou contar: assunto, título, texto e o nome. No caso são 4, mais um que é o ID. Tá sendo 5. Venho aqui e executo. Aqui, agora eu vou começar a preencher. Vou começar a preencher os campos da minha tabela, no caso. Vou começar a preencher as colunas da minha tabela. No caso, a primeira coluna vai ser o ID, vai ser do tipo int, no caso é número. Aqui eu não mexo, aqui não também mexo, aqui eu também não mexo. E aqui eu coloco auto incremento, que vai ser preenchido sozinho. Cada vez que eu colocar
cada vez que eu inserir dados lá, aqui dentro dessa tabela vai me atribuir um valor. Clico aqui, alto internet. Vai aparecer isso aqui, executa. Aí eu venho para cá. Eu vou começar a clicar os dados. No caso é assunto. O tipo do meu dado é varchar, que se varchar é que aceita letras e números. O tamanho, quantos caracteres ele vai conseguir colocar no assunto, vou botar 100. Pronto, só aqui só precisa mexer nisso. Aí passo pro próximo. Vamos lá. Título varchar também. Tamanho 100. Vou pro próximo. Texto. Escolhe, se você digitar aqui no caso que já está aparecendo. Tipo, varchar. E tamanho 1000. Nunca mais você quiser. E como é texto, né, vários caracteres, tá? E o autor. O autor que escreveu a notícia. Tem que baixar. Sim, vou botar 100. Pronto. Criei a tabela. Criei as minhas colunas. E vou executar agora. Guardar. Pronto, tá tudo aqui. O ID, o assunto, o título, o texto e o autor. Agora eu vou criar o meu JSP para poder tratar os dados que vêm lá da minha tabela. Volta no NetBeans, você vai vir aqui em questão 02, abre aqui o seu projeto, clica aqui para abrir, vem aqui páginas web, clica com o botão direito, novo, JSP. Aqui o nome do meu JSP, como eu falei anteriormente, é de acordo com o nome que eu designei aqui no meu formulário. Eu coloquei que a ação deveria ser para cadastrar.jsp. Então o nome do JSP tem que ser cadastrar. Não preciso colocar a extensão aqui, já é JSP. Finalizo. Aí vai abrir aqui tudo bonitinho. Igual o index lá. Agora venho aqui, igual eu fiz lá no meu index, que já vem com esse hello para apagar. E aqui eu vou começar a trabalhar com os dados que eu vou receber lá do meu formulário. Aqui primeiro eu vou criar o arquivo de conexão com o banco de dados. Tem que fazer o arquivo de conexão, senão ele não conecta. Aí aqui eu vou colocar entre as telas. Aqui você vai digitar, aqui vai ter que ser meio decoreba. Entre aspas, não é porque quando você começa a digitar, a própria ideia já vai dando dicas de como fazer. SQL 2.7. Se der conta do espaço, ele já mostra. Você aperta, eu vou fazer de novo para você entender. Vou botar aqui. SQL 2 pontos. Ele já mostrou. Set data source. Você não precisa nem digitar tudo. Quando você colocar SQL 2 pontos, essa opção, set data source. Aí dou um espaço. Quando eu der um espaço, ele vai me perguntar qual que é o meu drive. Aí eu dou um enter. Aí no drive eu vou digitar esse endereço. Isso aqui você só tem que digitar e memorizar. .mysql .jdbc .drive com D maiúsculo. E pronto. Agora eu vou aqui fora, dou um espaço, ele vai perguntar qual é a minha URL. Como assim? Qual que é o nome do banco? Qual que é o nome do meu localhost? Localhost é no endereço externo, www.meuendereço.com.br. Aqui eu vou digitar jdbc dois pontos mysql dois pontos barra o nome do seu localhost, no caso, como eu estou no localhost, vai ser localhost 2 pontos 3306
barra. Aqui é no caso aqui que eu estou digitando, pessoal. Esse 3306 é a porta do MySQL. Você vem aqui, vai lá bem aqui, ó. Essa é a porta aqui, ó, 3306 do MySQL. Aí dou barra e vou digitar o nome do meu banco. Qual foi o nome do banco que a gente criou? No caso foi DB Notícias. Então eu vou botar DB Notícias. DB Notícias. Pronto, dou um espaço. Aí eu vou colocar o meu usuário do meu banco, que é root, que já é por padrão, né? E a minha senha, que é o meu password. Que no meu caso, o meu banco não tem nada. Se vocês tiverem senha, quem colocou o banco com senha, coloca a senha do banco. E vou criar a minha variável de conexão, que a minha vai chamar conecta. Vocês podem botar o nome se vocês quiserem. Conecta, conexão, se vocês quiserem. E agora, tem que encerrar no tag. Deixa eu ver qual é o erro. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. Então não é erro. Ficou doido. Pronto. Agora, pronto. Depois de ter feito isso, aqui é a variável que a gente faz para poder se conectar com o banco. Agora a gente vai fazer a inserção dos dados, pelo JSF, pelo JSP. Aí, ó, da maneira mais otimizável possível, a gente vai vir aqui, ó, nessa parte aqui de banco de dados, vem aqui, ó, inserção de banco de dados. Clica aqui, arrasta para cá. Então, não dá da minha variável que eu vou querer. Não dá variável, não você quiser. Result, vou botar result. Scope, request. Aí, vem aqui. Aí eu vou preencher isso daqui. Eu vou preencher fora, como é para você ver. Dou OK. Aí ele vai querer saber aqui, ó. Insert into. Inserir para a tabela. Não tá tabela. Qual foi o nome da tabela que a gente criou? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o nome do meu banco. Aqui é o nome da minha tabela. Minha tabela dados. Então eu vou colocar insert para a tabela dados. Aparece aqui. Dados. Aí eu vou colocar aqui dentro das minhas colunas. Ó, aqui tá falando coluna 1, coluna 2. Eu vou voltar aqui e vou olhar aqui na minha tabela dados quais são as minhas colunas. Ó, vou clicar aqui em colunas. Quais são? Assunto, autor, ID não precisa, porque ele já coloca automaticamente. Assunto, autor, texto e título. Eu vou voltar aqui e colocar assunto, autor, texto e título. No caso aqui, agora eu vou para cá, os valores. Aqui, ó, valores. No caso eu vou botar como os valores vão ser passados de maneira dinâmica, então eu vou colocar interrogação. Primeira interrogação para o primeiro campo, a segunda interrogação para o segundo campo, que no caso são 4 campos, então serão 4 interrogações. Coloca a interrogação, bota vírgula e vai separando por vírgula. Pronto. Daí aqui, eu vou fazer o que agora? Eu vou ter que fazer o request para poder receber lá do formulário o que o usuário digitou. Então eu vou fazer muito. O que eu vou fazer agora é muito fácil. Vou abrir as tags, colocar SQL, 2 pontos, param. Aqui ó, já tem a opção aqui, ó, param. Só vem aqui, seleção, param, dou enter, espaço, vale. Aqui eu coloco entre aspas, hashtag do Java,
que é as porcentagens. Aqui eu vou botar recebe request ponto get. Quando eu botar ponto get, deixa eu ver lá, ponto get parameter, e entre parênteses, e entre aspas, o nome, peraí, só um minuto, pra não ver. Não, caramba, peraí. Assunto, deixa eu ver. Request, só um minuto. Request.get parameter, nome do meu campo, assunto, vou botar entre aspas Lucas. Aqui eu vou encerrar a minha tag, eu preciso não ver. Request parameter. Pronto. Vou reconstituindo. Quando eu fizer tudo isso certo aqui, eu venho aqui e coloco SQL 2 pontos para vale, já vai aparecer automaticamente. Aí coloco aqui entre as aspas duplas o maior que menor que, esse símbolo de porcentagem, recebe, request.get parameter, e o nome do meu campo que eu coloquei lá no meu index. Qual foi o primeiro nome do meu campo? Nome, assunto. Lembra quando a gente foi definir o campo assunto? Eu tive que dar um nome para esse campo. Então ele vai pegar tudo que eu digitar no campo assunto e vai jogar para cá, para depois inserir no banco. Aí volta, aí dá um espaço, coloco. Ou então, vou ensinar vocês da maneira mais aprimorada possível. Não vou estar digitando nada não. Eu copio aqui, ó. Copia, dá um Ctrl V, são 4, né? 3, 4. E aqui eu só vou alterando o nome dos meus campos que eu coloquei lá. O primeiro foi o assunto, o segundo foi. Qual foi, meu Deus? Primeiro assunto, título, texto autor. Título, texto e autor. Pronto. Dou um Ctrl S para salvar. Vou executar agora novamente meu index. Aqui. Agora eu vou digitar aqui, autor. Júnior, título, Casa Amarela, texto, família, história da Casa Amarela, só um exemplo. Nome do autor, André. No caso do autor sou eu, vou botar o autor no assunto. Livro, livro. Vou botar para cadastrar na prova, vamos ver se deu certo. Opa, erro. Ah, já sei. O que está faltando? Quando eu fiz aqui um arquivo de conexão, pessoal, quando eu fiz aqui um arquivo de conexão, eu chamei esse drive aqui, ó, JDBC.drive. Então eu tenho que importar esse drive aqui, ó.
Então, quando eu fizer esse arquivo de conexão aqui, eu tenho que vir aqui em pacote de códigos fonte, aliás, em bibliotecas, venho aqui e adicionar a biblioteca. Aí venho aqui, drive JDBC do MySQL, adicionar a biblioteca. Daí também fica faltando também um drive, que é o conector do MySQL. Aí você vai vir aqui, vai vir no Google, vai colocar conector do MySQL para Java, exemplo, para Java. Aí vem aqui, o primeiro link da descrição. Aí tá aqui, ó, conector, vou vir aqui nessa opção aqui, arquitetura, clique em download. Eu já tenho ele, não preciso baixar. Vocês que não tem, baixem aí. Eu vou ensinar como é que faz para colocar ele dentro do projeto. Aí eu vou vir aqui, adicionar já a pasta, depois que vocês fizerem o download e tal. Eu venho aqui adicionar já a pasta. Escolhe o seu arquivo que você baixou. No caso não foi esse. Clica em abrir. Daí depois, pronto, tá aqui, ó, meu conector que é o que vocês vão baixar. E esse drive que você já vem na NetBeans, só importa. Primeiro você importa e o segundo você instala. Aí agora, quando eu fiz o arquivo de insert, quando eu cliquei aqui no insert, aqui ó, data resource ficou faltando. Eu colocar o nome da minha variável, a minha variável do meu arquivo de conexão. Que no caso não quer definir foi esse aqui, ó, variável conecta. Então quando eu cliquei aqui em inserir e arrastei, ficou faltando colocar o nome da minha variável. Então você coloca até o cifrão e entre colchetes, entre chaves, aliás. Eu vou colocar o nome da minha variável. Conecta. Deixa eu ver se conecta. Pronto. Então para ficar tudo ok, só faltou isso. Eu vou colocar o nome da minha variável e colocar o drive. O drive estava faltando o JDBC, que é esse que a gente chama aqui, e o do MySQL Connect. Salvar. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, já deu ok, já saiu o erro. Mas eu vou abrir novamente. Tá aqui a minha página, já coloquei. Vou colocar outro nome. Carta improvisada. A linha de história de uma carta improvisada. Não botou junto. Vou botar para cadastrar. Pronto, não deu nenhum erro, não apareceu nada. Eu vou saber se eu cadastrei. Vou voltar aqui, ó. Venho aqui no localhost, venho aqui no meu banco que eu escolhi, clico no meu banco, ou então eu venho aqui direto nos meus dados e clico na minha tabela. Essa aqui é a minha tabela. Quando eu clicar na minha tabela, ele vai mostrar tudo que tem dentro da minha tabela. Tá aqui, ó, o meu primeiro que eu fiz que deu erro, que eu consertei, e o segundo que eu acabei de fazer, que apareceu tudo normal. Tudo bonitinho, tudo do jeito que era para ser. Então é isso, pessoal. Se vocês não aprenderam, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato aí pelo grupo que eu vou estar orientando vocês também para retirar dúvidas. E com relação à questão do formulário, vocês é só dar uma olhada aqui, só o formulário você já tem 2 pontos garantidos. É isso aí, valeu.